Olá, tudo bem? Vamos dar início à aula 7, princípio fundamental da dinâmica. Bom, vimos anteriormente, de acordo com o princípio da inércia, que um corpo ele só pode sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme se uma força resultante não nula atuar sobre ele. Então, se isso ocorrer, a velocidade do corpo, ela aumenta ou diminui sua intensidade, ou seja, varia. E se a velocidade varia, então nós temos, portanto, algum tipo de aceleração. Então, a segunda lei de Newton diz que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo é igual à força resultante deste. E é essa força resultante que indicará a direção e o sentido em que o corpo se moverá. Então, quando uma força resultante está presente numa partícula, esta adquire uma aceleração na mesma direção e no sentido da força, segundo referencial inercial. Então, essa relação entre força resultante aplicada, massa e variação da velocidade foi enunciada por Isaac Newton na sua segunda lei. Ela pode ser expressa matematicamente pela fórmula F igual a m vezes A, onde F é a força em newtons, m é a massa do corpo e A é a aceleração. A massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo. Bom, se a força resultante for nula, o corpo estará em repouso, o que nós chamamos de equilíbrio estático, ou em MRU, o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Lembrando que a força resultante ela é a somatória de todas as forças que atuam no corpo. E se a força resultante ela for nula, nós teremos dois estados, portanto. Ou o corpo estará em repouso, onde sua velocidade é zero, ou ele estará em movimento retilíneo uniforme, onde sua velocidade ela é constante e diferente de zero. Vamos resolver questões de vestibular. Um automóvel viaja com velocidade constante de 72 km por hora em trecho retilíneo de estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo, item A, é igual à força de atrito que age sobre o veículo, B, é nula, C, nunca será nula, ou D, é desconhecida, pois há falta de dados. Bom, o que responde a questão está aqui, velocidade constante. Isso significa o quê? Que é um movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças é sempre zero, então é nula. Item B é o item correto. Outra questão diz que um automóvel com a massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A intensidade da força aplicada no carro pelos freios vale em newtons. Bom, poderíamos usar a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, para encontrar esse valor de força. A questão deu a massa, entretanto falta a aceleração. E para encontrar a aceleração, nós vamos utilizar a velocidade e o intervalo de tempo. Para cálculo da velocidade, podemos usar a equação horária da velocidade do MRU V, que diz que velocidade final é igual a V0 mais A vezes T. Quando a questão diz que o carro parou após 10 segundos, isso significa que a sua velocidade final é zero. Sua velocidade inicial aqui está como 20, porque eu converti 72 km por hora para metros por segundo, fiz isso dividindo por 3,6, mais a aceleração vezes o tempo. A gente precisa encontrar a aceleração para poder substituir na segunda lei de Newton e encontrar a força. Então, isolando a minha aceleração, eu passei o 20 para o outro lado negativo e o 10 que estava multiplicando o A eu passei dividindo, e 20 dividido por 10 é 2 metros por segundo ao quadrado. O valor
de negativo se refere à desaceleração, né? Como o carro está freando, então a aceleração é negativa. Então, a gente substitui o valor da aceleração na segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Força nós não temos, então repete. A massa, a questão disse que era 1.200 kg, substituir, vezes a aceleração, que é menos 2. Então, minha força ela vai ser igual a 1.200 vezes menos 2, que dá menos 2.400 newton. Né? Então, como vocês podem ver, o sinal da força é o mesmo sinal da aceleração. Né? E também podemos, então, dizer que o item correto é o item B, 2.400 newtons. Você pode pedir questões do Enem de outros vestibulares que eu gravo uma aula explicando o passo a passo da resolução, ok? Obrigada por assistir e até a próxima aula.